Olá, amigas e amigos do canal Mineral. Nesta sexta-feira, vamos conversar uma história sem fim, como é o título que colocamos aí, que inicia nos primeiros meses de 1980, com a descoberta, início de produção do ouro de Serra Pelada, lá no sul do Pará. Um ouro descoberto por garimpeiros. Hoje nós vamos conversar com Etevaldo Arantes, que é um amigo, companheiro, que conheço há muitos anos, que é garimpeiro e agricultor. E mora naquela região há muito tempo e trabalhou muito naquela região, organizando cooperativas e trabalhando com todos os companheiros que estavam por lá. Nós vamos ter duas perguntas que vão ser feitas ao Etevaldo. Dois companheiros, amigos, vão fazer perguntas ao Etevaldo Arantes. Um é o Luiz Carlos Nascimento, que é um garimpeiro também. Garimpeiro, hoje em Tocantins, trabalhou em Serra Pelada e trabalhou em vários garimpos pelo país todo. Depois da fala do Luiz Carlos, o Etevaldo vai nos responder as questões que o Etevaldo levanta. Após isso, nós vamos ter as perguntas do Lourival Andrade. O Louro é um comunicador, que é nosso companheiro aqui na coordenação do canal Mineral, e que foi importante ele estar aqui presente, porque tem participado de uma forma muito forte em todas as lideranças do cooperativismo, não só aí nessa região, como pelo país afora, do setor mineral e de outras áreas agrícolas, e que com certeza vai consolidar, fazer uma pergunta muito legal aí para o Etevaldo, que também vai respondê-la. Bem, hoje é 30 de abril, pessoal. Hoje é sexta, 30 de abril. E só para não deixar passar esta data, anteontem foi 28 de abril. Talvez nem todos saibam. É uma data onde se tem a lembrança dos acidentes de trabalho no mundo. E, em função disso, não deixe de ver um programa aqui do canal Mineral, da Marta Freitas, que lançou, discutindo, está lá no canal Mineral, foi o último agora, essa semana, que a Marta disponibiliza esse programa que fala sobre essa data tão importante para os trabalhadores do mundo. Lembrando que os mineiros concorrem com os trabalhadores da construção civil em quem mais morre, se aleja e adoece nos seus locais de trabalho. Não deixe de assistir o programa da Marta Freitas. E amanhã, também por coincidência, desse 30 de abril, amanhã é o dia 1º de maio, que é um dia de lutas e lutos. Todos devem participar das manifestações, das atividades nas suas cidades. Bem, o canal Mineral pode ser acessado no Twitter, no Instagram e também no Facebook. Se inscreva no nosso canal, dê joinha, repasse esse vídeo e assista as dezenas de vídeos que o canal Mineral produziu desde o ano passado com uma visão que procura refletir e se posicionar sobre uma mineração que sirva com soberania aos interesses dos brasileiros e brasileiras. Bem, Marco Lobos, que é o nosso web designer que aqui está. Primeiro vamos escutar uma gravação que o Luiz Carlos Nascimento, garimpeiro, fez para o Etevaldo. Então, vamos escutar essa gravação. Por favor, Marcos, põe a gravação. Olá, boa tarde, ou boa noite. Hoje, a convite do professor Cláudio Sclier, participo fazendo uma pergunta
para o garimpeiro Etevaldo Arantes, de Serra Pelada. Antes vou relatar. Serra Pelada foi o primeiro garimpo que eu parti de São Paulo para ir conhecer, para ir trabalhar. Chegando lá, era uma dificuldade para entrar, a Polícia Federal não deixava entrar todo mundo, escolhia a dedo, e no fim eu cansei, após um mês, não conseguindo entrar, parti para um garimpo de Itaituba, onde foi o meu primeiro garimpo, no Baixão da Fofoca, Itaituba. Aí, de lá para cá, parti para vários garimpos, e até que cheguei aqui no Tocantins e começamos a participar dos seminários nacionais, foi onde eu conheci o Etevaldo, em Brasília. E durante vários anos participamos de muitas reuniões, uma delas o Estatuto do Garimpeiro, corremos muito atrás de deputados, senadores, para colocar artigos no Estatuto que beneficiassem os garimpeiros, e essa foi a nossa luta. E hoje, Etevaldo, eu quero perguntar para você, depois de tanta luta, tanto sofrimento, tantos anos que existe esse garimpo de Serra Pelada, qual a sua expectativa? O que você, como um filho de garimpeiro, presidente de cooperativa, associado de cooperativa, o que você acha que vai acontecer com esse garimpo? Qual a expectativa? Vocês ainda têm esperança de que venha a usufruir do ouro da cooperativa que é o garimpo de Serra Pelada, onde foi feita parceria com a Colossus, onde foi extraído o ouro inicial, o início da Serra Pelada. O que você acha que vai acontecer? Como é a vida do povo aí, da população garimpeira que vive ao redor nessa esperança? Muitos já estão idosos mesmo, entendeu? E até hoje nada, não se resolveu. O que você entende disso? O que você pode nos contar sobre a expectativa dos garimpeiros com relação à Serra Pelada? Abração, meu amigo. Bem, então nós vamos... Tudo bem, vamos lá, Etevaldo, por favor, responde aí ao nosso Luiz Carlos, por favor, é você. Ok, professor. Primeiro eu quero agradecer a você e a equipe por essa oportunidade de estar falando de um assunto tão interessante para nós, aqui da região sudeste do Pará, enfim, de todo, principalmente do norte do Brasil. Quando a gente trata de Serra Pelada, na verdade, professor, ela foi descoberta no final de 79 para começo de 80. Então, 80 já tinha bastante gente, e o Brasil passava por um período de falta de emprego, de muita miséria naquele tempo, e o garimpo surgiu, a região norte aqui, principalmente do Pará, veio a Serra Norte, a famosa Carajás, Serra dos Carajás, e junto com isso, e um pouco antes disso também, vieram os garimpeiros em busca de oportunidades, porque esta aqui, a região do Pará, sul, sudeste do Pará, é uma região muito rica em minérios, além de ouro, vários outros. E o primeiro ciclo econômico de Marabá, na verdade, foi o garimpo, que foi a busca pelos diamantes no rio Tocantins, basicamente na Ressaca, no garimpo próximo onde está a Cachoeira do Lourenção, no rio Tocantins, um pouco abaixo de Marabá e Tupiranga. E, em seguida, veio Serra Pelada. Serra Pelada, como disse o Luiz, foi um lugar onde estava restrito a poucas pessoas. Logo no mês de março, logo após a descoberta, o SNI veio e passou a comandar o garimpo e escolher, basicamente, as pessoas que poderiam trabalhar. Em Serra Pelada não poderia entrar mulheres, não podia entrar menores de 18 anos e não podia entrar bebida alcoólica. Então, o SNI, através do Major Coriol, ele fez uma seletiva, e lá foram as pessoas. Havia também um medo muito grande do Exército, na época a gente vivia a ditadura militar, e estava saindo da chamada guerrilha do Araguaia, onde 60, 70 pessoas fez com que o Exército brasileiro fizesse 3 investidas, com aproximadamente 30 mil homens para combater esses chamados meninos da guerrilha.
Com o surgimento de Serra Pelada, veio também a preocupação do Exército de que aquele aglomerado de pessoas pudesse novamente reviver a guerrilha. Então, Serra Pelada foi cercada de muito cuidado e de muita estratégia do governo federal à época para que não reincidisse, não voltasse a acontecer uma nova revolta do povo nesta região. Então, ele era muito restrito. Quando o Luiz Carlos fala que ele ficou 30 dias aguardando a oportunidade para entrar, naquele período, um pouco antes, eu ainda de menor subi a Serra Norte, para poder, junto com os companheiros, para trabalhar no garimpo, e chegou o período de Serra Pelada voltou a funcionar. Em 81 eu vim com esses parceiros e fiquei para trás. Para não ficar para trás, eu acabei entrando, furando. Furar é o garimpeiro que ia pela mata de forma clandestina. Então, eu cheguei em Serra Pelada em 81, com 17 anos incompletos. Até completar os meus 18 anos, eu entrei 3 vezes pelo 30, na época, que hoje Curionópolis, e entrei mais 10 vezes pelo 16, então eu fiz 13 furadas para Serra Pelada. Me adaptei àquele sistema bruto, a princípio muito estranho, e a gente vai se adaptando. O homem é um ser que se adapta facilmente a qualquer sistema. Eu fui me adaptando, eu sou capixaba, filho de mineiro, e vim para o Pará em final de 79. Não exatamente para o garimpo, mas foi quando o garimpo surgiu e eu acabei, sendo de uma família de mineiro e também garimpeiro, acabei me inserindo, vindo essa vontade de ir. Ali presenciei muitas coisas. Vi muito ouro ser tirado, e aí o homem que trabalhou Serra Pelada, ele tem essa vontade, ele acredita que isso é possível, Luiz Carlos, respondendo a tua questão da expectativa. E ali criou muita expectativa, e ainda gera muita expectativa nas pessoas aqui da região, porque Serra Pelada foi um lugar onde o homem adentrou-se na terra, ele foi para as entranhas da terra, foi o maior garimpo a céu aberto no mundo. Então, o homem garimpeiro, naquele período, o trabalhador garimpeiro, ele viu muito ouro, ele viu muitas pepitas, ele viu muita riqueza, mas ele também viu muito desrespeito do Exército, muito desrespeito pelos coordenadores do garimpo. A gente era obrigado a seguir regras estritas, em qualquer coisa seria punido. Tinha um tal de um palanque lá que era algo cruel, era como se fosse o tronco, em que qualquer pessoa que desobedecesse de alguma maneira as ordens determinadas pela coordenação, ele era exposto naquele palanque, amarrado de cordas, cortavam o cabelo, batiam, os expunham a milhares de pessoas e ameaçavam caso ele voltasse. Então, ali, ao mesmo tempo, era algo muito incrível, que ao mesmo tempo que se vivia muita riqueza, se via muito ouro, se viviam momentos de felicidade ao ver aquela riqueza brotando, surgindo da terra, também era muito deprimente ver pessoas que por nada eram expostos ao ridículo pela coordenação. E isso, esse conhecimento dentro da terra, dentro do garimpo, que ali nós estávamos exatamente nas entranhas da terra, a céu aberto, mas nas entranhas, onde a gente podia ver, perceber tudo que estava acontecendo em volta, isso gerou uma expectativa muito grande. Hoje, a Serra Pelada, Luiz Carlos, e aos demais que estão nos ouvindo, tem uma expectativa muito grande, o sonho permanece, porque as pessoas, ao verem aquele garimpo, ao ver aquela quantidade de ouro, eles nunca perderam a esperança, porque os que lá viveram e viram, eles acreditam na possibilidade de existir muito ouro, isso é fato através das pesquisas e todo o conhecimento que se tem, mas houve também a ganância dos poderosos da Vale do Rio Doce. O nosso principal adversário, além do Estado, era a Vale do Rio Doce, que era uma estatal. Então, todas as estratégias montadas para diminuir o risco de uma nova guerrilha, ela também foi montada e preparada para que esse povo não enriquecesse, para que não produzisse, e isso acabou gerando algo assim muito contraditório. Tudo que se ganhava no garimpo, parte eram gastas com as famílias, enviado para as casas, outra parte gasto nas festas, mas a maior parte desta riqueza adquirida, ela foi investida novamente no garimpo, e de forma bem preparada, os representantes do Estado naquele período,
eles faziam com que as pessoas voltassem a investir e a gastar o seu dinheiro sem retorno. Eu costumo dizer, é o único lugar no mundo que eu conheço, historicamente, em que o Estado se organizou para quebrar os trabalhadores. Os trabalhadores de Serra Pelada, eles acabaram entrando em agonia econômica exatamente por uma estratégia montada pela coordenação, na época da NPM, e sob o controle do Sebastião Curió, o Major Curió, famigerado Major Curió, e eles criaram uma estratégia de água, nutilia e segurança dos homens. Então, quando os garimpeiros estavam se chegando em um ouro de bastante quantidade, eles quebravam as dragas, eles paralisavam o garimpo, e aí o garimpo enchia de água e virava aquela coisa muito louca de seca o garimpo e volta a trabalhar imediatamente quando limpava todo o fundo do garimpo, onde estava o cascalho com ouro. Novamente o sistema de coordenação criava maneiras de quebrar as dragas e torná-lo a tal garimpo. Então, nós vivemos uma época muito, muito controversa, onde havia muita riqueza e muita enganação. Ao mesmo tempo em que o Sebastião Curió virou deputado, criou leis para a permanência do garimpo, a gente também teve as dificuldades em que aquilo era só um faz de conta. Mas isso, de forma nenhuma, diminuiu a expectativa e a vontade dos garimpeiros de continuarem lutando. Tanto que no próximo dia 8, agora, vai haver uma grande reunião em Serra Pelada, convocada por Luiz da Mata, Talib e várias pessoas, e nós cremos que vai ter bastante gente fazendo uma nova movimentação. A preocupação hoje é a quem cabe esse direito de garimpar, como fazer isto, porque em 2007, professor, ouvintes e Luiz Carlos, o governo, logo em 2010, um pouquinho, aquele período de movimentações, o governo deu a concessão minerária para a Comigasp, que fez uma parceria com uma empresa chamada Colossus, e essa parceria ela foi muito maléfica para o garimpeiro. Eles fizeram um túnel de aproximadamente 2.000 metros, onde entrava carretas, caçambas, máquinas, algo assim bem, bem fantástico, porém o garimpeiro não tinha acesso e não tinha conhecimento do que estava ocorrendo ali dentro. E aí começaram a se mobilizar, acabou parando essa empresa, abandonou a mina, ninguém sabe por quê, e nem de que maneira, da noite para o dia, o garimpo, a área de trabalho, não o garimpo, mas a área do túnel, ela ficou completamente abandonada, os guardas abandonaram, e os bens, as coisas, a usina que ficou ali acabou sendo dilapidada, em primeiro lugar, para pagar as custas trabalhistas que a Colossus deixou, o passivo dos trabalhadores, e aí foi desmontando esta usina. E, por fim, o Edinaldo foi o diretor, presidente da Comigasp naquele período, ninguém sabe por quê, colaborou muito para poder acabar com aquela usina que estava ali, que era algo assim extraordinário. Mas a gente avaliando tudo, senhores, aquilo tudo foi muito programado para que aquilo acontecesse. E nós tentamos evitar. Eu agradeço muito os representantes do Ministério na época, que havia uma empresa que tinha feito uma parceria com a Comigasp anterior, com o Curió, chamada Fênix James, e nós conseguimos, com a colaboração da Polícia Federal e do Ministério de Minas e Energia, desmontar aquela máfia organizada pela Fênix James através do Curió, e achamos que estava resolvido, que poderíamos seguir adiante. Mas não, eles não desistiram. Se juntaram, foram para os gabinetes, na época, do senador Edson Lobão e via Tony Duarte, montaram, e Jairo Leite, que foi assim, o que teve de mais nefasto nesses últimos tempos, junto aos garimpeiros, foi o Jaime Leite, e ele acabou criando, junto com uma equipe, essa Colossus, que foi algo assim que acabou praticamente, quase que acabou praticamente com o ânimo e o pique dos garimpeiros. Mas, Luiz e demais, a nossa expectativa, a expectativa do garimpeiro permanece viva, e nós acreditamos que ainda é possível nós ou nossos filhos terem benefícios, se aproveitarem de toda essa riqueza que existe em Serra Pelada. A nossa preocupação
é que o tempo passa, a gente vai indo, e talvez os nossos filhos não consigam e não tenham essa força para manter essa luta de pé e continuar reivindicando e buscando esses direitos. Mas, enfim, a gente não para, é uma história sem fim, e aí é bem interessante esse título, porque nós queremos que os nossos filhos, que os nossos sucessores continuem fazendo essa defesa, não só pelos garimpeiros, que é uma defesa pela Amazônia, uma defesa pela riqueza e prosperidade de toda a região sul-sudeste do Pará, norte e, enfim, do país inteiro. Os garimpeiros que estão em Serra Pelada, eles vieram de todos os lugares do país. Então, esse é um sonho do Brasil, que Serra Pelada volte a funcionar e a produzir riquezas para o bem de todos. Ok. Muito obrigado, Etevaldo. Como eu tinha certeza, uma fala muito consistente de quem está com o pé na mina, no garimpo, na lama. Você está com o pé no ouro, nessa organização desses trabalhadores garimpeiros aí. Muito obrigado mesmo. Eu gostaria só de levantar algumas questões que você cita. Tá? Que você coloca muito bem, porque naquela era uma época da ditadura militar. E o presidente de plantão era o general Figueiredo, que aí nomeou, que era um ex-agente lá do SMI, o Major Curió, para intervir e controlar na administração do garimpo. Não tem como não lembrar, Etevaldo, acho que é importante nesse momento, que quando os militares derrubaram o governo do João Goulart, do Jango, lá em 1964, um dos objetivos era que eles diziam ocupar a Amazônia. A Transamazônica, o controle dos povos originários, os índios, para tudo que é lado, com muita rigidez. E na mineração aproveitaram muito bem. É interessante que você cita aí essa história sem fim. E aproveitaram muito bem a CVRD, Companhia Vale do Rio Doce, então estatal, para trazer para essa região amazônica grandes projetos de mineração, em associação com grandes mineradores mundiais. E o Ministério de Minas e Energia, naquela época, lá no governo militar, seguia uma cartilha muito forte dos militares que tomaram o governo, o golpe lá de 1964, que era se alinhar com os Estados Unidos, naquele momento de Guerra Fria, que separava o mundo em dois blocos. Um liderado pelos Estados Unidos e outro pela União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Quer dizer, isso era uma prioridade total, dos militares brasileiros. E qualquer semelhança que essa pequena história que eu levantei aí, Etevaldo, lembrando ela em função da tua fala agora, qualquer semelhança com a situação atual não é mera coincidência. Entendam bem, qualquer semelhança com a situação atual não é mera coincidência. Por isso que, o Etevaldo, isso que você levanta é muito importante no sentido de se apoiar você, as cooperativas que vocês têm trabalhado, de um aproveitamento dessa riqueza também pelos pequenos, também pelos garimpeiros. Bem, eu gostaria aí de passar então agora para o Lorival. Tá? O Lorival que participou também e continua participando desta história sem fim. Que aí eu até gostaria de dizer, nós pensamos nesse programa, esse nome, tá? Foi uma ideia do Lorival. O Louro sempre com essa força poética, também, então, é o Serra Pelada, História Sem Fim. Lorival, é a tua pergunta agora. Vamos lá.
Olá, olá, boa tarde, boa noite, bom dia, as nossas amigas, os nossos amigos do Canal Mineral. Em especial, os ouvintes, os telespectadores, os participantes do programa Sexta Mineral, coordenado pelo professor Cláudio Scliar. E é com satisfação que volto para participar, e especialmente quando o convidado é uma pessoa como é este nosso querido amigo, camarada, líder, companheiro, Etevaldo Arantes. Etevaldo do Pará, Etevaldo da Serra Pelada, Etevaldo do cooperativismo, Etevaldo de sonhos e de histórias vividas, muitas com alegria, com esperança, mas muitas com injustiça, perseguição e uma dor que fala alto dentro da alma desse grande líder. Etevaldo, a minha pergunta é mais ou menos parecida com a que você me fez há muitos anos atrás, quando nós nos conhecemos e começamos a organizar os seminários nacionais do cooperativismo da mineração. Um dado dia você me perguntou, após uma reunião, professor, por que tanta miséria em cima de tanta riqueza? Por que tantos excluídos no momento que nós temos sob os nossos pés, sob as nossas condições de governo, condições de sociedade, de tecnologia, da gente bem aproveitar e acabar com a miséria, acabar com a injustiça e trazer a bonança, a justiça e um futuro melhor para nós e nossos filhos. Então, Etevaldo, eu te devolvo uma pergunta que você me fez há muitos anos atrás. Agora que você já viveu muito, você já passou por tudo que você passou, assistiu de tudo e fez e viveu histórias da Serra Pelada. Qual a resposta para isso? Por que tanta miséria em cima de tanta riqueza? Lorival Andrade, do Comunique Ação Mineral. Um grande abraço para todos. Ok. Etevaldo, agora é você. Ok, professor. Primeiro, tenho que agradecer tudo que me aconteceu naqueles períodos aí em Brasília, por ter conhecido você, ter conhecido o professor Lorival. Tenho um respeito imenso. Aprendi muito com vocês, aprendi muito com o Lorival, enfim. O Luiz Carlos, voltando aqui um pouquinho no Luiz Carlos, que ele falou dos nossos encontros, ali juntos nós ajudamos a criar o Estatuto do Garimpeiro, fizemos toda uma história juntos, e foi muito bom, e essa amizade, esses conhecimentos viraram amizade, e essa amizade é para sempre. Então, eu quero agradecer o Lorival, agradecer o Luiz, agradecer o senhor, mas dizer para o professor Lorival, esta é uma resposta que a gente ainda vive buscando, uma pergunta que a gente busca ainda a resposta. Por que tanta miséria em cima de tanta riqueza? Como disse um pouco antes, a questão de Serra Pelada ela é diferente de todas as questões dos garimpos do Brasil. Primeiro, porque foi um pequeno lugar onde se produziu muito ouro em um pequeno espaço, né? E como falei também, era um momento pós-guerrilha. Tudo isso contribuiu para que o Estado se preocupasse para que as pessoas não enriquecessem, não se desenvolvessem, para que não colocasse o chamado Estado em risco. Se 69 pessoas foram capazes de mobilizar o Exército Brasileiro, imagine ali Serra Pelada, que em março de 80 já havia 5 mil pessoas, e que em 82, 83 já havia passado por lá mais de 100 mil pessoas. Então, havia uma preocupação muito grande do Exército, do Estado, e para lá foi a CVRD, junto com a Docigel, e fizeram as pesquisas. A Docigel fez as pesquisas, a Docigel comprava o ouro, pesava o ouro, qualificava o ouro, e sabia tudo que entrava e que saía de Serra Pelada. Isso resultou o quê? Essas pesquisas, imagino, elas deram ao Estado, na época, o poder de ter o conhecimento de toda aquela área e o risco que aquele dinheiro, aquela produção de ouro colocaria o atual governo, o atual Estado que havia naquele momento, a atual maneira de governar, que era através das juntas militares, através do João Figueiredo. E ali eles criaram, houve várias divergências, mas ali teve algo assim que foi muito crucial para vocês que estão nos ouvindo, tentar entender.
como o Estado não queria que o garimpeiro se proliferasse, que aquilo crescesse, eles criaram, então, mecanismos de evitar que o povo fosse desenvolvendo. Então, assim, a primeira coisa, professor, era não entrar mulher, e a gente estava numa zona muito próxima de cidades. Então, as mulheres, no meu entendimento, e creio que no entendimento do governo, ela seria como assim, onde estão as mulheres, o homem fixa, o homem enraiza, cria a família. E aquilo não era interessante para o Estado, que as famílias, que os garimpeiros fixassem raízes ali, e, portanto, não permitiu a entrada de mulheres para que não fizesse essa fixação. A partir da criação do sindicato dos garimpeiros de Marabá, e lá havia o sindicato nacional, que era controlado também, com sede no Rio de Janeiro, era controlado pelo Curió. Então, a partir dali, a gente começou, através do Fernando Marculino, a criação de uma associação que depois virou o Sindicato dos Garimpeiros, e a partir dali a gente foi conseguindo que aquelas atrocidades dos palanques fossem acabando, em seguida desmanchou o palanque, e aquela exposição ao ridículo das pessoas que cometiam algum deslize ou cometiam alguma besteira. Então, assim, acabou-se o palanque, entrou-se as mulheres, e aí começou a fixar. Mas, quando a gente fala assim, é muita pobreza em cima de muita riqueza, a gente percebe que aquilo foi tudo programado pelo próprio Estado, para que não se desenvolvesse. É tanto que eles não davam, em definitivo, a área ao garimpeiro. Todo ano nós tínhamos que fazer uma luta muito grande para continuar trabalhando no ano seguinte. Isso levou a muito desgaste, por muitas pessoas foram presas, muitas pessoas morreram, e o objetivo do governo era exatamente fechar. Nós temos dentro da cava de Serra Pelada, a primeira parte, onde começou a produção, próximo na entrada da Grota Rica, na Serra. Serra Pelada é algo assim inédito, porque eu costumo dizer que há uma parábola bíblica que diz que a fé move montanhas, e Serra Pelada é a grande prova disso. Aquilo era uma grande montanha que transformou em um buraco. Então, os homens, com a fé da riqueza, de buscar a riqueza, de conseguir melhores condições de vida para as famílias, eles mudaram uma serra de lugar, basicamente nas costas. Então, todo esse esforço físico, que era absurdo, mas, ao mesmo tempo, muito interessante, para quem estava vivendo aquele momento, se projetava para um futuro bem interessante. Então, não era muito conveniente para o Estado, e eles começaram a criar dificuldades. Então, o resultado disso que nós falamos antes, que é muita riqueza aliada a muita pobreza, não foi uma mera coincidência, professor. Aquilo foi planejado, aquilo foi organizado. E com o conhecimento dessa imensidão de riqueza, a usura, a ganância das grandes empresas, de grandes empresários, ela prevaleceu, ela prevalece até hoje. E em vários momentos, em 96, tentaram tirar aquele povo dali, não, a Vale do Rio Doce, comprou, botou. Em 96, o Exército Brasileiro foi para lá para poder tirar os garimpeiros de lá. O Exército foi para poder combater o foco de rebelião que estava vivendo, mas não era uma rebelião, era só uma mobilização em busca de liberdade de trabalho, em busca de possibilidade de trabalho. Mas o Exército foi, prendeu pessoas. Naquele período morreram pessoas, até hoje ninguém sabe quem foi que matou, como que morreram, mas a gente entende que toda aquele alvoroço, todas aquelas estratégias montadas, era exatamente para que o garimpeiro desistisse e abandonasse a Serra Pelada. De certa forma, conseguiram durante um período. Houve um momento de 95 a 2000 e alguma coisa, 2002, 2003, em que Serra Pelada virou um pandemônio, em que ninguém tinha direito de plantar nada, era proibido abrir até um buraco para fazer uma fossa no fundo do quintal, porque o Exército, a Polícia Militar, que estava de plantão, iam lá e proibir, achando que estava garimpando. Ninguém podia plantar um pé de feijão, ninguém podia colher nada, era proibido tudo. Então, eles fizeram mais ou menos, eu imagino, vendo a guerra da Ucrânia e a Rússia, eles fizeram em Serra Pelada, o Exército, a Polícia Militar naquele tempo, como está hoje Kiev, onde nós ficamos reclusos sem poder trabalhar. Isso é muito interessante. Nós ficamos sem poder trabalhar, sem poder produzir nada, e, na maioria das vezes, cerceado até do direito de ir e vir, porque para poder sair de lá, voltou como antigamente, você tinha que ter autorização, você era revistado 3, 4 vezes
dentro da própria currutela, sem sair dali. E para sair ou entrar, você era revistado como nos tempos do SNI. Então, aquilo voltou muito. O que nos faz compreender, isso não é uma resposta exata, porque isso é uma história, Serra Pelada é uma história sem fim, né? Nos faz compreender de que ainda hoje há esta tentativa. Os grandes empresários, em nome de pessoas ligadas ao Estado, e olha que isso ainda continua, professor, infelizmente, é ruim a gente ter que lembrar, mas a Agência Nacional, nos seus distritos, nos seus respectivos distritos, ela funciona muito mais como balcão de negócio do que propriamente como setor de desenvolvimentista regional. Essas concessões, elas voltaram a ser distribuídas de acordo a o que esses senhores lá eles têm em troca. Quando se busca concessões aqui para PLG ou alguma coisa nesse sentido, eles dizem, olha, mas tem que ter um acerto lá. Se não tiver alguma coisa que os beneficie, eles não vão conceder, porque os outros que conseguiram concessões, que conseguiram PLGs, têm um acordo. Então, assim, nós ficamos muito presos a isso, e ainda continua, porque o povo de Serra Pelada não está habituado, as cooperativas, a fazer esse tipo de jogo, de ceder, de dar percentual para que sejam liberadas algumas coisas. Mas a gente percebe, e eu conversando agora recente com alguns camaradas que estão em busca, e também em busca de PLGs e concessões, que esse sistema ele continua muito vivo. E a gente tem dificuldade. Quando, na época, houve as concessões para as cooperativas de Serra Pelada, não houve financiamento, não houve como, porque a cooperativa tinha concessão, mas não tinha dinheiro para poder conduzir os processos, para tocar as minas. Então, resultou em parcerias. Estas parcerias sempre foram maléficas. A parceria com a Colossus, a Comigasp acabou ficando praticamente sem nada, sem percentual nenhum, porque o que foi combinado em assembleia não foi cumprido, era 49, que voltou para quase zero, e que depois de várias lutas nós conseguimos retornar para 25. E depois, em cima desses 25, quando assustamos, a Colossus abandonou tudo e foi embora. Então, essa ideia, Lorival, da pergunta que você fez, e a gente não ter resposta, é exatamente porque há sempre uma manipulação nas áreas minerárias brasileiras, e principalmente em Serra Pelada. Eu não assisti o Globo Repórter ontem, mas estava falando sobre o garimpeiro em Minas Gerais, né? Serra da Canastra, aquilo ali. E a gente percebe, e não há ação, e vocês que trabalham na mineração conhecem, não existe mineração sem degradação, não existe avanço sem danos ambientais. Mas quando a gente observa a ação do garimpeiro antes no diamante, ele mudou, ele danificou o meio ambiente, mas ele não colocou produtos químicos. Então, a natureza tem possibilidade de se recuperar e voltar a ser o que era antes. Mas quando se trata da grande mineradora, professor, é cruel. Os buracos, o produto químico jogado na natureza, e principalmente aqui na região norte, os buracos feitos pela Vale, em Serra dos Carajás, assim, é coisa absurda, e estão lá largados por conta, com muitos danos, com muito produto químico, os animais morrem, e quando não morrem intoxicados, eles morrem dentro da vala, que não tem segurança nenhuma naqueles grandes buracos que eles fizeram. Mas isso ninguém vê. Hoje há uma descriminalização, na verdade não, há uma criminalização geral do garimpeiro. A gente assiste o jornal, a gente vê nas redes sociais, o garimpeiro hoje é tido como o bicho que está destruindo a Amazônia, o indivíduo que está acabando com todo o meio ambiente da região norte da Amazônia, mas não param para pensar e observar que as grandes mineradoras prejudicam muito mais, danificam muito mais, mas é tudo escondidinho, mas é tudo muito quieto. E a pobreza, professor, no entorno de onde funcionam essas grandes mineradoras, ela talvez seja muito maior do que aquela pobreza que a gente vê em Serra Pelada, porque ela é uma pequena vila e todos se ajudam. Mas você vai em Paraupeba com uma estampa de riqueza, com todo o desenvolvimento que trouxe, que a Vale trouxe para Paraupeba, Canaã, e a região, você vê os bolsões de pobreza nas periferias. O centro é muito bonito,
É muito interessante. Mas na periferia dessas cidades há bolsões de pobreza que ninguém percebe, que ninguém vê, que o Estado não vê, que o município não vê, mas que ele existe. Então, não é só em Serra Pelada que o povo vive em cima de riqueza e, ao mesmo tempo, numa pobreza muito grande. É muito interessante que o povo pense, está de parabéns vocês pela criação do Canal Mineral, para estar expondo essas feridas, para estar mostrando o que realmente acontece, porque a mineração produz riqueza, produz doença e pobreza sem limites. É muito mais os danos causados às pessoas, os danos físicos, os acidentes, como você comparou, ele é muito, mas muito maior do que os danos causados na construção civil. Os danos causados na construção civil, às vezes, são físicos, pelos acidentes, enfim, mas o dano causado pela grande mineração, ele é psicológico, ele é físico, eles são doenças que vão ficar para sempre, são contaminações por produtos químicos, são contaminações mentais, porque essas grandes empresas, elas produzem dentro dos seus quadros de trabalhadores, eles têm psicólogos, eles têm pessoas que eles trabalham a cabeça desses profissionais, desses trabalhadores, em que eles acabam colocando os trabalhadores contra a própria família. Serra Pelada hoje tem bastante emprego, não bastante, mas alguns empregos produzidos pela Vale do Rio Doce na Serra Leste. Mas os trabalhadores que estão trabalhando na Serra Leste, eles não podem se mobilizar, eles não podem questionar nem nos botecos, nem nas praças, questionar qualquer coisa da Vale do Rio Doce. Da mesma forma como os pais não podem, como os irmãos não podem, porque se o irmão de um trabalhador da Vale ele fizer qualquer questionamento, fizer qualquer mobilização contra as ações da Vale, imediatamente esse parente perde o emprego. Então, as comunidades que estão em torno das grandes obras da Vale, eles são obrigados a concordarem, ou no mínimo se calarem, sob pena de que os seus parentes percam o emprego. Então, para quem já está numa pobreza grande, numa dificuldade muito grande, se alguém que está empregado perder esse emprego, a necessidade dessa família vai aumentar, a miséria desse local vai aumentar. Então, eles acabam criando uma imagem de bons que trazem isso, mas isso é fato, mas ao mesmo tempo malefícios à natureza, à sociedade e às pessoas, as famílias que estão ali no entorno. Então, a questão de Serra Pelada, professor, na sua pergunta, riqueza e pobreza ao mesmo tempo, é exatamente porque o Estado trabalha para que isso aconteça, quando não facilita, quando não investe, quando não financia os pequenos produtores, as pequenas cooperativas de produção mineral, quando não há financiamento para isso, cria possibilidade para que os empresários, com seu poder econômico, a serviço de grandes empresas, venham e dominem esta região. Então, isso vai aumentando e acumulando pobreza e diferença social, divergências sociais. E esta é uma fronteira econômica, social, muito próxima de desfechos péssimos, no sentido de que daqui a um pouco mais esse povo abre os olhos, se reorganiza, o minério já foi embora, mas as condições degradantes da sociedade vai ficar. Isso será problema para os futuros governos, para os futuros administradores. Lorival respondendo, não tenho resposta para a nossa pergunta. O Etevaldo, faz a sua despedida, porque aí eu vou fazer uma última fala e a gente encerra o programa. Ok, então, assim, eu quero agradecer muito a oportunidade do professor Cláudio Scli em revê-lo, em estar fazendo essa conversa, ao professor Lorival, voltar a ver o Luiz Carlos falar que é um parceiro de sempre, ter conhecido o Marco, que a gente fizemos uma conversa, foi muito interessante. Então, eu quero só dizer assim, ao Brasil, ao povo brasileiro, o garimpeiro não é o criminoso que está sendo mostrado no dia a dia. O garimpeiro é um trabalhador. Amanhã é dia do trabalhador. Eu quero aproveitar e dizer assim, o trabalhador garimpeiro é um guerreiro, é um desbravador. As fronteiras desse país, as riquezas desse país e o tamanho e a cara desse país hoje, ela dependeu muito e ainda depende do trabalho
e da atividade do trabalhador garimpeiro para as coisas acontecerem e mudarem. Eu gosto desse país, quero ele bem e torço para que o povo mude o pensamento e a cara e o jeito de falar e de ver o trabalhador garimpeiro. Somos trabalhadores, temos famílias e queremos cuidar bem dessa família e ajudar esse Brasil a se desenvolver. Um abraço a todos. Muito obrigado. Ok. Bem, o Etevaldo levanta questões que, sem dúvida, nos abrem as portas para mais uns 2 ou 3 programas, né, que nós vamos ter que debater essas questões levantadas pelo Etevaldo. Questões muito sábias e questões que apontam um primeiro aspecto, Etevaldo, do que você coloca. Hoje, eu tenho procurado destacar isso onde quer que eu participe. Quando se fala do crime dos garimpos, na Amazônia, onde quer que seja, eu digo que é crime da mineração. A mineração criminosa na Amazônia. É uma mineração ilegal que invade terras indígenas, que fere, estupra, como aconteceu há poucos dias, em várias terras dos povos originários, dos povos indígenas. E outras regiões de parques nacionais. Isso é crime. Isso é crime da mineração. Não se precisa se dar o nome de garimpo. É uma mineração artesanal, sim, em que muitas vezes, nessas ações criminosas, garimpeiros, pessoas com necessidade de trabalho, de comer, são pessoas que são contratadas para participar dessa atividade que não deixa de ser criminosa. Mas isso é uma mineração ilegal, clandestina, criminosa. Garimpo é diferente. Garimpo é isso que o Etevaldo está falando. É isso que o Luiz Carlos está falando. É isso que do Rio Grande do Sul, das ametistas, das opalas, do Rio Grande do Sul, até o Amapá, você tem centenas de milhares de pessoas trabalhando e que precisam e muito de um apoio estatal que é dado e muito em grandes valores para as grandes empresas. Isso que o Etevaldo levantou. As grandes mineradoras recebem muitos apoios, seja do governo federal, dos estaduais e até do municipal. Garimpo não. Essa pequena mineração é desprezada. Bem, gostaria de agradecer ao Etevaldo pelas suas palavras. Agradeço também ao Luiz Carlos Nascimento, garimpeiro, amigo, lá hoje em Tocantins, e que está para, inclusive, lançar um programa sobre pequena mineração no Canal Mineral, onde essas questões, o Etevaldo, elas vão estar sendo debatidas e discutidas. Agradeço também ao Lorival, ao Louro, que está sempre presente nessas lutas, que muito conhece desse setor também, porque toda uma atuação ligada a essa luta por um país que seja melhor para todas e todos. Bem, eu agradeço a todos e a todas que prestigiam esse programa, que estão nos escutando, e que o Canal Mineral pode ser acessado no Twitter, no Instagram e no Facebook. Se inscreva no canal, dê joinha nesse programa, no canal, repasse esse vídeo e peça. E se você tiver críticas, opiniões, ou mesmo querer informações sobre o que está sendo dito, não deixe de mandar esses pedidos de informações para o Canal Mineral. Você receberá a resposta. E até a próxima sexta-feira. Tchau.